Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? O coração parece que vai sair pela boca. Cadê o Ericzinho? Glória a Deus. Mas vamos à palavra do Senhor. Eu quero que você olhe para o teu irmão e diga assim: Deus escolhe eu. Bata no seu peito e diga eu. Porque Ele tem um plano para cumprir na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Dia 1º de janeiro, né? A gente sempre começa, né, com um propósito. O Senhor, e eu entrei com um propósito com o Senhor. Dia 2 de janeiro, o Senhor me deu essa palavra. Irmão, e eu sei que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela cura, como já foi falado aqui sobre a respeito de milagres. E verdadeiramente, irmãos, é diferente, né? Quando você lê a palavra e você percebe que a presença do Espírito Santo já é manifesto na sua vida. E eu senti a presença de Deus fortemente nessa palavra. E eu sei que ela vai falar com você nesta noite. Fica ligado porque Ele já está aqui na casa, amém? Livro de Isaías, capítulo 45, do verso 1 em diante. Diz assim: o Senhor ungiu a Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre na cidade, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-lo. De novo, o Senhor Deus disse a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze e quebrarei as trancas de ferros, e lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor. Aleluia. Eu o estou chamando para que você ajude ao povo de Israel, o povo escolhido, e embora você não me conheça, eu lhe dou o título de honra. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 44, no verso 28, diz assim: sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará a Jerusalém que seja reconstruída e que seja posto os alicerces do novo templo. Palavra de poder. Aqui o Senhor estava fazendo uma promessa ao rei Ciro. O que me chamou a atenção, porque geralmente a gente sempre vê muitas pregações, né? E me chamou a atenção porque Deus estava dando a ordem a Ciro para que Deus tinha um propósito na vida de Ciro para entrar na cidade e governar um povo. E eu particularmente, eu nunca, né, aqui mesmo na igreja, nunca vi ninguém pregando a respeito do rei Ciro. Quem era o rei Ciro? O rei Ciro, ele era um rei pagão. Ele era da Pérsia, fazia parte da Pérsia, mas ele era um rei pagão. Ele não servia a Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Por ele não servir a Deus, que Deus escolhe quem Ele quer e Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Então Deus usou Ciro para entrar na cidade e libertar um povo. E Deus começou aqui a fazer a promessa, aqui no livro, no capítulo 44 de Isaías. Antes de Ciro nascer, o Senhor já usava o profeta Isaías para falar a respeito dos planos que Deus tinha para Ciro. Há 150 anos, Ciro ainda não era nascido. E o Senhor já estava dando nome a Ciro. E o Senhor já estava decretando a promessa que Ele tinha que cumprir na vida de Ciro. Agora, no verso 45, Ele agora começa a dizer, né? Aqui no capítulo 1, Deus começa agora, pelo intermédio do profeta Isaías, Ele diz, né? Deus ungiu a Ciro. E Ele diz assim: eu te pego pela tua mão direita. É eu que vou te conduzir. Irmão, tem uma diferença entre aquele que é chamado e o que é escolhido. E aquele que é escolhido, ele já entende qual é o propósito de Deus.
para a vida. Ele já entende o que Deus falou. Ele diz: olha, eu já sei o que Deus falou comigo. E eu já sei quais os propósitos, os planos que o Senhor tem para comigo. E ele tão somente obedece. Ele vai lá e ele faz. Então o ungido, ele entende o seu chamado. Ele compreende e ele obedece. A Bíblia diz que Ciro, ele era um homem temente a Deus. Ele não servia a Deus, mas ele era temente a Deus, ele temia a Deus. Então, qual é a diferença de você temer a Deus? Senhor, eu não posso, mas o Senhor vai na minha frente. Senhor, eu não tenho estrutura nenhuma, mas o Senhor é a minha base, o Senhor é a minha estrutura. E se o Senhor me ordenou que eu vá, então Ele vai. É Ele que vai fazer, irmãos. É o Senhor que está fazendo neste lugar. É o Senhor que vai fazer na tua vida neste lugar. Você não olha para mim, aleluia, para dizer assim, a carne, a pastora, mas você olha que tão somente é a palavra do Senhor que está falando. Você é meu escolhido, você adentrou por essas portas e eu te escolhi. E eu tenho um plano para executar na tua vida. Tão somente pegue nesta noite, tome posse e vá em frente, porque Deus está contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, sabe quando você se renova? Ela me renovou. Ela me trouxe algo de dizer, poxa, é o Senhor que está falando comigo. A palavra do Senhor é a verdadeira profecia. E é o Senhor que está falando comigo. E mexeu ao meu coração essa palavra. Adentrou dentro de mim e começou a mexer. Então a palavra de Deus, ela trabalha no teu coração. É de dentro para fora. E nesta noite eu creio que Deus está trabalhando na estrutura do teu coração. E Deus continuou falando, irmão, palavras poderosas sobre a vida de Ciro. E ele diz assim, para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões. E ninguém pode fechar de novo. Então, se o Senhor ordenou, tu vai entrar na cidade. E vai ser eu que vou na sua frente, abrindo portões. Aleluia, glória a Deus. Ele diz assim, eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas. Aleluia, aquilo que está torto eu vou endireitar. Aquilo que está fora do lugar eu vou colocar no lugar. Aquilo que para os olhos humanos não vai dar certo, eu vou operar e vou mostrar que vai dar certo. Aleluia, glória a Deus. Ele diz, e arrebentarei as suas trancas de ferro. E eu lhe darei tesouros, riquezas, guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Irmão, Deus tem riquezas para nós, tesouros escondidos. Qual eram os tesouros que a Bíblia diz que o rei Ciro conquistou? Lá no livro de Daniel, no versículo 5 em diante, conta-se a história do filho do rei Nabucodonosor, que estava ali substituindo o seu pai. E depois os irmãos meditem lá nessa passagem. Então, essa passagem traz a história de que naquela noite, o filho que estava no reinado do pai, ele faz uma festa. E ele pega os utensílios da casa do Senhor, que não era para ser usado. E ele pega agora esses utensílios, e ele agora faz essas festas, convida os nobres, e eles começam a usar os utensílios da casa do Senhor. Para quê? Para beber vinho, para se divertir. E isso não estava agradando ao Senhor. Olha aí um rei que Deus precisava ter um particular com ele, e agora Deus ia usar o rei Ciro para tomar essas riquezas que o Senhor está falando aqui, os tesouros escondidos, porque estava ali. E a Bíblia diz que a passagem diz que eles estavam ali comemorando. Alguns irmãos conhecem. E aí começa a aparecer uma letra na parede escrevendo algo, a qual aquele rei, ele não soube interpretar. E ele começou agora a chamar alguns dos adivinhos para interpretar aquela passagem, aquela que estava escrito. Chama-se agora o Daniel, para que ele viesse, né? E a Bíblia diz que ele
Daniel interpreta, naquela mesma noite, o rei vem e morre. O que eu quero dizer com isso? Enquanto estava acontecendo aquela festa, o rei estava desapercebido, os portões estavam abertos. É quando o Senhor fala aqui no livro de Isaías, que ele iria abrir os portões, e a Bíblia diz que o rei Ciro, ele vem agora por debaixo por debaixo, onde tinha rios de águas, e ele agora vem lá por dentro, e é onde ele encontra os portões abertos, e ele agora entra e toma posse daquilo que Deus tinha prometido para o rei Ciro. Olha aí que engraçado, quando a gente mergulha na Bíblia, irmão, Deus leva a gente em algo sobrenatural. Então o que eu quero dizer com isso, irmão? Aos meus olhos, aos teus olhos, eu não sei de que maneira você adentrou nessa noite nesse lugar, mas aos meus olhos, aos teus olhos, você pode dizer assim: irmão, está difícil, não vai acontecer. Mas Deus, Ele vai usar do outro lado. Se possível, Ele vai usar o ímpio. Se possível, Ele vai usar o espírito. Se possível, Ele vai usar o católico. Mas que Ele vai usar em seu favor, Ele vai usar. Para quê, irmão? Para Ele cumprir o que Ele tem prometido na minha e na tua vida. Então, quando o Senhor aqui ele estava falando para o rei Ciro, que eu, abrirei portões, quebrarei ferrolhos de ferros, de bronze, arrebentarei portões para te dar tesouros escondidos em lugares secretos. Tinha algo ali que era de Deus, aquelas taças, aqueles utensílios que era do Senhor, era para usar da forma que Deus queria que fosse usado, não para usar da forma que o rei queria usar. Então Deus, Ele sabe de que maneira Ele vai tirar e Ele vai colocar. Quando Ele tira, Ele vai colocar outro no lugar, porque Ele sabe o teu coração, Ele sabe os teus pensamentos. E aqui no verso 4 diz assim: eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Embora você não me conheça, eu lhe dou o título de honra. E aí eu fui procurar saber por que Deus estava falando aqui. Embora você não me conheça, era porque o rei Ciro, ele não era servo. Ele não era servo de Deus, mas ele era um rei que tinha um coração que agradava a Deus. Então, aí Deus estava falando: embora você não me sirva, embora você não me conheça, embora você não está na minha presença, mas eu vou te usar e eu tenho um propósito na tua vida e eu vou executar. E eu vou te usar para que você liberte o povo de Israel, o meu povo escolhido. Irmão, Deus pode ajudar o povo, mas Deus precisa colocar na linha de frente um líder. Deus precisa colocar na linha de frente, ungir e separar alguém para fazer o que é necessário que Ele faça. Porque Deus, Ele pode fazer. Ele sendo Deus na sua grandeza, no seu poder, Ele pode fazer. Então Ele aqui diz: embora você não me conheça, mas você vai fazer o que eu quero. E aqui no verso, quando Ele diz: eu vou te dar título de honra. Se você fizer o que eu estou mandando, o que eu estou ordenando, eu vou te dar título de honra. Porque aqui quando Ele diz, no verso 38, que Ele diz assim: sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu nome. É no nome do Senhor que você vai fazer algo da parte do Senhor. Ele diz: e fará o que eu quero. Você ordenará a Jerusalém que seja restaurado. E Deus cumpriu. Deus cumpriu, porque lá no livro de Esdras, no capítulo 1, o verso 1, no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias, e o que tocou no seu coração de Ciro. E este ordenou que fosse
comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio das leituras